Salve, salve, galera de Santos e Pecadores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso... Gloob Gloob. Um limão e meio limão, 2 limões e meio limão. Eu sou o Rafael Bocão e hoje eu tô mais azedo que feijão quando dorme fora da geladeira. Eu sou Marcelo Souza. Só. Nossa. Pessoal, hoje o tema a gente vai falar sobre cultura gospel. Ou cultura gosta. Gente que odeia isso, eu amo fazer air quotes. Quando eu falo gospel, eu sinto que meu coração tá parando lentamente. Cultura, resumidamente, é tolerância material e imaterial de um povo, de uma tribo ou de qualquer outro grupo ou ajuntamento de pessoas. É o que define uma sociedade, muitas vezes. Define a sociedade, define você como pessoa, a sua identidade, porque você como pessoa é um ajuntado de herança cultural. Que vão formar, por sua vez, suas opiniões, suas crenças, Isso. seu modo de vida, suas atitudes. Vão te rotular, vão dizer quem você Exato. é, o que você gosta, o que você não gosta. O problema é quando a gente fala que é de uma cultura tal, por exemplo, você fala, você é evangélico, as pessoas elas acham que já sabem tudo sobre evangélico e transferem toda aquela bagagem pra você, sem ao menos te conhecer. E elas acham que já sabem tudo ao seu respeito por isso. Ou seja, se eu falo que eu sou gospel, querer seu dinheiro, ou que eu sou extorquido, ou que eu sou burro, ou sou Que você dá dinheiro só pra que igreja. eu sou dinheiro pra igreja, É. querendo alcançar alguma coisa material. E quando eu falo que eu sou pastor, o pessoal acha que eu tenho carrão e que eu vivo de dinheiro dos mais pobres e mais humildes. Não? Não. Não, ele não tem carro. Ele tem, eu não, nem ele. Quando eu falo que nós somos gospel, nós somos culturalmente homofóbicos. Ah, sim. Ah, não, sim. A cultura que Homofóbicos. é inerente ao gospel. Homofóbico. Todo Homofóbico. crente Bolsonaro quer 2018. Bom, que a gente ama o Bolsonaro, que a gente Bolsonaro. assiste. Todo sábado a gente assiste Malafaia, De manhã. que a gente usa a camiseta do Valdomiro, assiste R.R. Soares. E que a gente gosta do Levi Fidelis. Não? Embora a gente- Meu nome é Ney! A ideia é a gente desfazer esses mal Corta tudo entendidos, isso. né, que não. o pessoal tem de nós evangélicos. E o nosso objetivo aqui é dar um esclarecimento um pouquinho mais profundo Sim. sobre esse assunto. Não existe nada sem cultura. Até, por exemplo, o funk que você odeia, É cultura. aquilo ali é uma reprodução cultural, tá? A gente pode não gostar disso, mas Mas a aquilo gente- ali é uma expressão de um determinado local, A gente não- então é uma exatamente. cultura. Mesmo que seja... a gente pode ter culturas mais complexas e culturas mais simples, mas não existe um povo ou nenhum lugar que seja sem cultura. Se a gente falar que todo funk é uma porcaria, a gente está generalizando. Sim, o objetivo é sim, não generalizar, isso, tá? Porque exatamente. tem música boa e música ruim em qualquer estilo musical, qualquer Esse é o- segmento. Tem música boa no funk, se a gente pegar a história do funk, tem música boa no passado, assim como tem músicas que não são boas. Aí a gente pode cair para um lado musical e falar de teoria, de qualidade, que não é o nosso objetivo. Mas eu acho que, por exemplo, qualquer estilo musical, só um exemplo, existe a coisa boa e existe coisa ruim, assim como no meio gospel. Existem coisas boas, existem coisas que são execráveis, existem falas que eu posso ter prática na minha vida e tem umas que eu posso simplesmente jogar fora. Então a gente vai centralizar essa questão cultural pro lado gospel, né? O lado mais escrachado da humanidade, né? Que A gente merda. Eu acho que seria legal fazer um adendo que o brasileiro ele não tem uma cultura própria, né? Não. Ele gosta de exportar tudo, né? Então a maioria da cultura gospel a gente trouxe de outro lugar, geralmente dos Estados Unidos. Então tudo que dá errado lá a gente traz aqui achando que vai dar certo. Boa Nem sempre, definição. né? Nem sempre dá tudo errado lá, mas a maioria das vezes o mundo, a modinha gospel é só usos e costumes e louvores. Mas isso não é uma coisa privilégio do gospel, né? Não, O brasileiro em é do si, brasileiro. ele Pra você que acha que evangélico é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá? A Não? gente tem três linhas grandes e distintas, às vezes, entre si no meio evangélico, tá? Vamos assim, isso falando de evangélico. A gente poderia falar dos católicos, mas como católico não tem herança protestante, então a gente vai focar só nos evangélicos. Os evangélicos se dividem entre os tradicionais, que têm uma herança teológica e cultural vindo da reforma, e daí a gente tem os pentecostais, né, que eles surgem no século passado, principalmente os assembleanos, congregação cristã, 1910. Glória a Deus! É isso, né? E em 1970, na década de 70, 77 mais exato, surgem os neopentecostais com a Igreja Universal do Reino de Deus, com Edir Macedo e seu cunhado R.R. Soares. Tá? É o seguinte, é só para você entender, o modus operandi dessas igrejas, desses segmentos evangélicos, eles são totalmente distintos. Então o objetivo nosso é fazer você sair do senso comum, achar que todo evangélico é igual. Por exemplo, a formação de um pastor tradicional é diferente de uma formação
de um pastor da neopentecostal. É muito mais rigoroso um pastor tradicional, tem que estudar teologia, tem que fazer prova, tem que ter respaldo da igreja. Geralmente outras igrejas no Brasil, principalmente no Brasil por não ter essa questão de domínio do nome e tal, direitos autorais, o cara ele se auto-intitula pastor, ele funda uma igreja e aí o pessoal acha que todo mundo é igual, todo mundo só quer dinheiro e a maioria dos evangélicos são ignorantes. E não é bem assim. Bom, depois dessas... né? Nossa vida. Eita, opa. Sim. Receba. Depois dele ter especificado bem assim, essa questão da cultura gospel, né? Falando que você não pode pegar tudo num balaio de gato e jogar dentro do saco. Na verdade, culturalmente é isso. As pessoas elas generalizam e reduzem muitas, né? São muito reducionistas. Então, assim, a cultura, pra mim, ela traz uma questão de diversidade, né? Então, assim, a cultura ela nos proporciona a tolerância, que nem o Marcelo falou, e a gente não pratica isso, principalmente no meio gospel. Artisticamente falando, eu acho a cultura gospel totalmente irrelevante. A gente não tem uma identidade. Os filmes gospel são as mesmas coisas, começa todo mundo mal, cheio de doença, né? E no final tá todo mundo curado e feliz da vida, né? Não é a realidade evangélica, né? João Batista morreu decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça, historicamente falando, alguns foram apedrejados. Então assim, a gente não tem essa identidade artística e a música gospel é a coisa mais tenebrosa que existe na minha vida, cara. Eu diria, o que eu queria trazer em relação... O que você trazeria? Em relação a isso, pra mim o problema é o seguinte, né? A gente tava até conversando Do artístico. Isso. A gente já falou do pessoal de fora que olha pra cultura cristã e como eles enxergam isso, né? Mas Cultura gospel. eu queria falar da parte de dentro agora, né? Como que o cristão, de modo geral, olha pra cultura gospel, qual é a visão que ele tem que de repente a gente gostaria de trazer um outro tipo de olhar. Por exemplo, o cara acha que se aquilo é um material auto-intitulado evangélico, automaticamente se torna algo bom, né? É isso, mais ou menos? Ou o inverso. Pode ser automaticamente bom, mas também a pessoa pode falar, é evangélico, Deve ser uma merda. Eu sou tipo universal, bocão. eu sou universal. Mas sabe o que mata essa questão? Eu pensei nisso quando eu li um pedido para eu entrar num grupo de Telegram, que é o corrente do WhatsApp, que chama, intitulado assim, Designer Cristão. Meu, não existe essa separação, né? Com alergia à sua intolerância. Obrigado, cara. É tão azedo hoje que até sai lacrimeja os olhos, né? Sou tipo gás lacrimogêneo. Azedo lambeu. Azedo lambeu. Então acho que o cristão, ele, de dentro, falando de dentro, ele quer se desvincular do resto do mundo, assim, né? Então, assim, música cristã, né? Designer cristão, médico cristão, Água mineral evangélica. Meu, eu acho que isso daí a gente acaba produzindo coisas culturalmente, artisticamente, uma porcaria. Van Gogh, de um tempo da vida dele, ele se converteu ao cristianismo. Pô, eu falei de exportar, a gente importa agora. Tem que fazer uma pergunta pro Cezinha. Faz. Cezinha, você acha, já que a gente falando de cultura de importação de coisa do estrangeiro, coisa gospel. Coisa gospel, o que você acha disso no meio gospel, principalmente na área artística? Eu acho que a gente acaba emburrecendo cada vez mais e ficando preguiçoso cada vez mais. Uma coisa que eu sempre converso com a minha esposa é o seguinte: tem muitos músicos cristãos que fazem músicas legais, no sentido de que são bonitinhas, que tem uma letra bacana, até mesmo inocente, apesar de não ter nenhuma profundidade teológica, também não tem nada que seja assim prejudicial. Mas aí eu começo a perceber o seguinte: pô, a música do cara não tem um arranjo legal, a música do cara é simples pra caramba, a música do cara, se eu pegar o violão, eu vou tocar ela, tipo, vou aprender a tocar praticamente na mesma hora, porque são 2 acordes, 3 acordes. Não que seja ruim fazer uma música simples, mas o que eu penso é que, poxa, se você vive daquilo, se aquela é a sua profissão, e se você é cristão e tá levando o reino com aquilo, poxa, eu acho que isso seria um motivo a mais pra você procurar fazer o seu melhor, pra você procurar ser o melhor músico possível em relação a isso. Um exemplo muito bacana nesse sentido que eu penso e que eu lembro, que eu gostaria de deixar a dica pra todo mundo, é o Stênio Márcios. Ele toca MPB e o cara é monstro, o cara toca muito e ele faz essa crítica mesmo, né? Bem nesse ponto que a gente tá falando, porque a gente pega, coloca lá um selo de que é evangélico, pega uma música que veio dos Estados Unidos, simplesmente coloca uma tradução, 3 acordezinhos e já era. Exato.
E aí surge um problema, né? Porque o meio gospel, ele santifica as músicas, ele traz uma chancela de inspirado pelo Espírito Santo, e você não pode fazer crítica. Porque se você faz crítica, você está criticando a obra de Deus, e isso não é necessariamente verdade, tá? A gente tem várias músicas no meio gospel, principalmente essas importadas, né? Que a galera quer traduzir, quer fazer igual. Até a ministração lá do cara que é americano, o cara quer fazer isso no meio brasileiro. Você pega lá o Ronquenoli, né? Lembra lá que ele ficava ministrando lá, e daí quando trouxe pro Brasil, os caras começaram a fazer as mesmas ministrações dele. Eu acho que isso aí é uma liberdade do cara de fazer isso, mas a gente tem que lembrar que é um show, né? Tem várias questões ali por trás. Daí quando você transporta isso para a igreja, você tem que lembrar que na igreja não é um show, é um culto a Deus. Na igreja tem pessoas idosas que não vai aguentar ficar cantando, por exemplo, aquelas músicas de 15 minutos, você já sabe o que eu tô falando, né? Aquela música de 15 minutos, daí uma música, e daí tem mais 3 ou 4, e tem pessoas na igreja que tem às vezes problema auditivo, tem pessoas que estão já bem velhinhas e não aguentam ficar em pé. E se a pessoa senta ou vai no banheiro, tá na carne. Tá na carne, tá? Não quer louvar a Deus, não quer adorar. Então, assim, música evangélica não é inspirada pelo Espírito Santo. A inspiração é a Bíblia. A Bíblia é inspirada 100%, desde Gênesis a Apocalipse. E ela é totalmente inspirada. As músicas, a pregação, tudo isso está sujeita à chancela da palavra. Se a música está em consonância com as escrituras, beleza. Então, existe música evangélica boa? Claro que existe. Aqui ninguém está querendo falar que o meio artístico evangélico não produz coisa boa. Só o Bocão quer falar isso. Não, mas assim, produz muita coisa boa, mas também é a Bíblia que vai nos alertar a músicas que são heréticas. Então a gente tem aí o beijinho no ombro gospel, não pode falar beijinho no ombro gospel, mas você não sabe sabor de mel. Aquela música não tem base nenhuma, tá? Ou tantas outras, né? Naves Imperiais, Oficina G3. Pô, né? Naves Imperiais é da hora. Naves Imperiais, eu fico imaginando, o contexto é Star Wars, Naves Imperiais em Star Wars é uma coisa negativa, é Darth Vader. Nossa. Daí o que é? Jesus Cristo é o Darth Vader, eu não consigo fazer essa conexão. Então assim, por mais que eu goste de Oficina, o meu gosto, ele tem que também ser depurado. E as escrituras vão mostrar, eu posso gostar de Oficina quanto for, mas é uma música que não faz sentido. Você gosta da Oficina? Gosto. Eu vou editar essa parte. Então assim... Você não gosta da Oficina? Então assim, a ideia nossa é sempre mostrar que essa ideia entre o sagrado e o profano existe no meio evangélico há tempos. Por exemplo, o piano que você tem na sua igreja, o órgão, ou talvez algumas melodias, nem sei como é que fala porque eu não sou músico, né? Ritmo. De festa? É música, acompanhamento. Fundinho, música. Bom, tudo que a gente tem na igreja já foi profano no passado. Por exemplo, a bateria, se você olhar 30 anos atrás, ela era algo profano, era um instrumento do rock, e rock era coisa do diabo. Hoje a gente usa para evangelismo, guitarra elétrica, violão. Então a gente fica imaginando, essa transição ela ocorre, era algo natural na cultura gospel. O problema é que o evangélico ele não consegue discernir antes de santificar. Ele primeiro santifica, depois ele vai ver a respeito os impactos que aquilo vai ter no meio gospel. Então, a gente tem, transpondo isso, não sei se vocês vão já deixar, mas eu transpondo isso no meio artístico. Por exemplo, métodos de evangelismo. Nós nos tornamos reféns do método de evangelismo. Na verdade, evangelismo é uma coisa mais simples na Bíblia, né? É testemunho, né? É vida transformada, fé em Cristo e testemunho. Não tinha esse negócio de método. Hoje não, a gente tem a estratégia e colocamos o evangelho em segundo lugar. Sim. Dar abraço grátis, parar em semáforo com Jesus te ama. Tudo isso pode até ser legal como estratégia, mas não é a essência. Não é a essência. E os evangélicos eles não sabem dosar essas coisas. Então, por exemplo, você tem cristoteca, boate gospel. Meu Deus do céu. Daí, uns negócios que não faz sentido. Aí descamba. A cultura gospel, ela acaba se tornando pobre, né? Sabe uma coisa boa? O refrigerante de Jesus ganhou o prêmio de melhor embalagem. Guaraná Jesus. Guaraná Jesus, né, cara? E custa R$7 lá da Nico, pelo amor de Deus, que é só porque tem Jesus no nome, né? É horrível, cara, é ruim. A Nico aderiu ao evangelho da prosperidade. Ruim demais. Não, mas isso que o Marcelo falou, realmente, isso é medonho. Eu tava essa semana ouvindo rádio gospel, meu Deus do céu. Não dá pra ouvir, não. Não, é assim, ó. Culto da esterilidade, né? Pra perder a esterilidade. Não, aí começa, consagração de não sei o quê. Meu. Sabonete peniano. Meu. Pra você não trair